Graça e paz a todos, aos nossos queridos irmãos. É uma bênção a gente poder separar esse tempo para adorar o Senhor que é vivo, o Senhor que é a nossa vida, o Senhor que nos resgatou, que nos livrou, que tem livrado. E eu quero começar esse culto convidando você a ler um versículo da Palavra de Deus que está no Salmos 19, verso 14, que diz assim: as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. Nós estamos diante do Senhor, Ele está aqui, Ele está aí com você, Ele está conosco, Ele está com o coração disposto a receber o nosso culto. E o nosso culto vem do nosso coração, vem da nossa alma, do nosso espírito. É aquilo que a gente entrega com inteireza, com verdade. Isso é culto ao Senhor. Então eu quero convidar você a orar nesse momento, entregando esse momento como culto ao Senhor, que Ele possa se agradar das palavras que saem da nossa boca, que Ele possa se agradar daquilo que sai do nosso coração para Ele. Ele é digno de toda honra e de toda glória. Ele é a nossa rocha, Ele é o nosso Redentor. Em quem você tem confiado nesse tempo de tribulação? Em quem você tem confiado, tem buscado nesse tempo de dificuldades, nesse ano difícil que se passou, nesse tempo ainda que está difícil? Em quem você tem buscado? Onde você tem buscado forças? Onde você tem buscado refúgio? Ele é a nossa rocha, Ele é nosso Redentor, Ele é digno de louvor e é nele que nós buscamos. É para Ele esse louvor, é para Ele esse culto. Que cada oração, que cada momento, cada parte desse momento seja inteiro para Ele, que Ele possa ser glorificado e possa ficar feliz com a gente. Então vamos orar nessa hora. Senhor, nós somos tão gratos ao Senhor, porque o Senhor nos resgatou, o Senhor é o nosso Redentor. O Senhor foi nos buscar, ó Deus, na lama onde estávamos, Senhor. O Senhor nos trouxe para perto do Senhor. E, Senhor, só o que o Senhor espera de nós é um coração feliz, grato, reconhecendo quem é o Senhor e tudo que o Senhor faz por nós. O Senhor deseja ver corações, ó Deus, contritos, verdadeiros na Tua presença. Então, Senhor, nós entregamos nosso culto, Senhor. Recebe o nosso culto. Recebe o culto do meu irmão e da minha irmã que estão em casa, cada um em suas casas. Que esse momento seja um momento terno, seja um momento bonito, seja um momento de louvor e adoração. Que o Senhor receba, que o Senhor seja glorificado, que o Senhor seja amado, que o Senhor seja adorado. Onde quer que nossos irmãos estejam, Senhor, adorem ao Senhor. Recebe a nossa adoração, o nosso louvor nessa manhã, nessa noite, Senhor, porque nós precisamos de Ti, Senhor, e reconhecemos que sem o Senhor nós não somos nada. Entregamos nossa vida, entregamos, ó Deus, esse momento tão curto, mas na Tua presença, Senhor, recebe, que sejam agradáveis ao Senhor, ó Deus, o som da nossa voz, a nossa canção, a nossa oração, e abençoa-nos, ó Deus, nesse tempo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Te convido a engrandecer o Senhor conosco, e que o Senhor possa ser realmente exaltado, adorado através dos nossos lábios, lábios que o adorem para sempre, e que Ele recebe com alegria a nossa adoração. Seja engrandecido, ó Deus da minha vida. És a minha rocha, a
sobre todos é Senhor. Aleluia, aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos é Senhor. Seja engrandecido, seja engrandecido, ó Deus da minha vida. Tu és o Deus da minha salvação. És a minha rocha, a minha segurança. Meus lábios sempre te exaltarão. Aleluia, aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos é Senhor. Aleluia, aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos é Senhor. Aleluia, 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 louvemos ao 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 Senhor. 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 Amém, Jesus. Que nós louvemos ao Senhor, não só nesse pouco tempo que nos reunimos como grupo para adorar o Senhor, mas que nós louvemos ao Senhor todos os dias. E amanhã, que é segunda-feira, a gente possa louvar e adorar o Senhor também. Nesse momento, separe, ou se você já separou, ore, consagre ao Senhor aquilo que você separa para entregar ao Senhor, aquilo que já é dele, aquilo que ele nos deu, que nós possamos entregar com todo o coração, de todo o coração, com toda a alegria, sem nenhum tipo de relutância ou obrigação, como diz o versículo, pois Deus ama quem dá com alegria. Deus ama todos, mas Deus tem alegria, tem prazer quando a gente entrega ao Senhor aquilo cheio de gratidão, não com resistência e com medo daquilo que vai acontecer. O Senhor é o nosso provedor, o Senhor é quem nos sustenta, o Senhor é quem sustenta a sua vida, quem sustenta a sua família, nada lhe falte. Senhor, abençoe, Senhor, cada irmão, cada irmã que está nessa hora consagrando ao Senhor a sua oferta. Senhor, que o Senhor possa receber essa oferta com alegria, Senhor, e possa haver alegria no nosso coração, que possamos dar o melhor a Ti sempre, que esse dinheiro seja multiplicado, santificado e multiplicado para atingir aos fins que Ele precisa atingir, que é abençoar pessoas, salvar vidas e que Teu nome seja honrado e glorificado. Abençoe, Senhor, lares que estão desempregados, ó Deus, pessoas que estão passando por dificuldades, ó Deus, que o Senhor possa, Senhor, se revelar a cada um nessa área também. Em nome de Jesus, nós Te louvamos. Aleluia. Amém. E essa canção, uma canção antiga que fala do amor, do nosso amor para Deus, da nossa necessidade, do nosso desejo de adorar o Senhor, que a nossa alma tenha sede de Deus para adorar o Senhor, assim como diz a canção, água como água cristalina de um rio que vai para o mar. A minha alma vai a Ti
só para te adorar e cantar a sua bondade. Nós estejamos aqui com o coração todo voltado ao Senhor, para cantar a bondade do Senhor, porque o Senhor é bom. Ele é bom, Ele tem sido bom, mas Ele é bom. Ele é bom para você, Ele é bom para mim, Ele é bom para nós. Glórias ao Senhor, que a nossa alma possa louvar o nome do Senhor. Como água cristalina de um rio que vai pro mar, a minha alma vai a ti, só pra te adorar e cantar tua bondade, meu Senhor, meu bom Jesus, aleluia. Oh, minha alma, Senhor, louva. Assim como a relva verde na encosta da montanha, meu amor diante de ti do mesmo modo se esparrama, apegado à tua grandeza, minha rocha, meu Jesus, aleluia. Oh, minha alma, o Senhor louva. Como a abelha necessita do néctar de uma flor, eu não sobreviveria longe de ti, ó meu Senhor, pois tu és o meu auxílio, minha vida e minha paz, aleluia. Oh, minha alma, o Senhor louvai, aleluia. Oh, minha alma, o Senhor louvai, aleluia. Oh, minha alma, o Senhor louvai, aleluia. Louvado seja o Senhor, que o Senhor é bom. Nossa alma possa estar apegada ao Senhor, que nós dependamos sempre do Senhor. Como assim a canção diz que Ele é o nosso Deus forte, que nós possamos ter sede de Deus, sede do Senhor, todos os dias. Oh Deus, tu és o meu Deus forte, minha fortaleza, minha alma tem sede de ti, Senhor, com júbilo nos lábios, te louvo, ó meu Rei, debaixo de tuas asas, encontro abrigo, te louvo e te bendigo, porque és bendito, ó Senhor. Glórias ao Deus eterno. Te louvo e te bendigo, porque és comigo, ó Senhor. Glórias ao Deus eterno. Te louvo e te bendigo, porque sempre és comigo, ó Senhor. Glórias a Deus eterno, eterno, ó Deus eterno. Glórias ao Deus eterno.
alma tem sede de ti, Senhor, com júbilo nos lábios te louvo, ó meu Rei, debaixo de tuas asas encontro abrigo. Te louvo e te bendigo, porque és bendito, ó Senhor. Glórias ao Deus eterno. Te louvo e te bendigo, porque és comigo, ó Senhor. Glórias ao Deus eterno. Te louvo e te bendigo, porque sempre és comigo, ó Senhor. Glórias ao Deus eterno, eterno, ao Deus eterno. Glórias ao Deus eterno, eterno, ao Deus eterno. Glórias ao Deus eterno. Glórias ao Senhor, que é eterno, Senhor, eterno, sempre existiu e sempre vai existir. Aleluia! É no Senhor que colocamos a nossa confiança, a nossa segurança está em Ti. Glória, Senhor! Recebe nosso louvor, Senhor, que é pequeno, mas vem do nosso coração, Senhor. Recebe o Senhor que é eterno, que conhece, que é fiel, que é imutável, onipotente, onipresente, é justo, reto, santo, é amor, é o Senhor, Deus eterno. Glórias ao Senhor, nada que se compare ao Senhor, nunca existiu, nem haverá ninguém, nada que se compare ao Senhor. Glórias, pois, ao Deus eterno, aleluia. Eterno, ó Deus eterno. Glórias ao Deus eterno, eterno, ao Deus eterno. Glórias ao Deus eterno. Recebe, Senhor, nosso louvor. Recebe nossa adoração, Senhor. Recebe, Senhor. Chegue ao Senhor como aroma agradável e suave, Senhor. As suas narinas, Senhor. Recebe, Senhor. E fala conosco, Senhor. Precisamos ouvir o Senhor. Louvado seja o Senhor, Deus eterno. Aleluia. Amém, Jesus. Amém. 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 Deus abençoe você. Que a palavra do Senhor possa agir em seu coração nessa noite. Graça e paz, boa noite. Vamos no nosso momento da palavra. Quero te convidar a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, no capítulo 7.
Vamos olhar para as palavras de Jesus, aquilo que Ele fala para a gente, aquilo que Ele nos ensina na palavra. É um momento especial, sempre que a gente abre a palavra, a gente tem que esperar que o Senhor converse com a gente. Por isso que a gente está aqui, é por isso que a gente abre a Bíblia, por isso que existe esse momento da pregação. Não é só um momento de ensino em que alguém estudou um texto e vai explicar o texto. Não, é um momento em que o Senhor fala com a gente. É um momento em que o Senhor fala aos nossos corações. Então, nós precisamos estar com os ouvidos atentos para que o Senhor fale e nós possamos escutar. Por isso que nós vamos orar agora, e eu peço que nessa oração você possa pedir ao Senhor que Ele fale ao seu coração e que você diga a Ele: Senhor, meu coração está aberto. Meu coração está aberto e os meus ouvidos estão atentos àquilo que o Senhor deseja falar para a minha vida. Aquilo que o Senhor deseja declarar sobre a minha vida. E aquilo que o Senhor deseja que eu mude e transforme na minha vida. Então vamos orar, e eu peço que você feche seus olhos e se concentre no nosso Deus. Pai, muito obrigado por esse momento da palavra, muito obrigado porque nós podemos abrir a Bíblia, Senhor, num país livre e escutar aquilo que o Senhor nos disse e nos diz ainda hoje. A Bíblia não é um livro morto, mas a Bíblia é viva e eficaz porque o Senhor continua dizendo essas coisas que estão escritas aqui. Então, em nome de Jesus, que o Senhor fale ao nosso coração, não só ao meu, Senhor, mas às pessoas que estão vendo essa live agora, estão assistindo esse culto, mas que vão assistir também depois. Que o Senhor fale, Senhor, poderosamente, porque o Teu Espírito Santo não encontra barreiras, Senhor. O Teu Espírito Santo não encontra barreiras por esse culto estar sendo online ou algo do tipo. O Seu Espírito Santo, Senhor, o Espírito Santo é aquele que fala e fala sempre que quer. Então, em nome de Jesus, que nós possamos Te escutar essa noite, Senhor, possa tocar o fundo do nosso coração e transformar a nossa vida em nome de Jesus. Amém. Mateus, capítulo 7, a gente vai ler os últimos versículos, a partir do versículo 24. Nós vamos falar sobre base, fundamentos. Nos jovens, a gente começou uma série de mensagens a respeito dos fundamentos da nossa fé. O nome da série é A Base, conhecendo, aprendendo e aplicando os fundamentos. E ontem a gente pôde conversar um pouco sobre esse texto de uma outra perspectiva, de uma perspectiva de introdução a essa série que vai acontecer lá na igreja aos sábados, sobre as bases da nossa fé, o que nós cremos a respeito do Senhor, o que nós cremos a respeito da Bíblia, o que nós cremos a respeito da igreja do Senhor, o que nós cremos que a Bíblia diz. Mas hoje eu gostaria de olhar para esse texto com você, não dessa perspectiva introdutória, mas realmente mergulhar no que a Bíblia diz, naquilo que Jesus nos ensina através desse texto. É muito, muito poderoso o que Jesus nos ensina através desse texto, e o meu desejo é que você possa também ser tocado como eu fui, também ser transformado como eu tenho sido através dessas palavras. A palavra de Deus diz assim em Mateus, capítulo 7, no versículo 24: Quem ouve as minhas palavras, é Jesus falando, quem ouve as minhas palavras e as pratica é tão sábio como a pessoa que constrói sua casa sobre uma rocha firme. Quando vierem as chuvas e as inundações e os ventos castigarem a casa, ela não cairá, pois foi construída sobre rocha firme. Mas quem ouve meu ensino e não o pratica é tão tolo como a pessoa que constrói sua casa sobre a areia. Quando vierem as chuvas e as inundações e os ventos castigarem a casa, ela cairá com grande estrondo. Essa é a palavra do Senhor, que o Senhor fale ao seu coração, que o Espírito Santo confirme a palavra dele aos nossos corações. Bom, esse texto aqui, ele é a finalização do Sermão do Monte. Obrigado, Mames. Esse texto é a finalização do Sermão do Monte. Se você já leu a Bíblia, se você já leu o Novo Testamento, ou se você já vai na igreja há um tempo, já faz parte, já é cristão, você com certeza já escutou algo do Sermão do Monte. Espero que você já tenha lido. Uma coisa que eu amo no Sermão do Monte é que ele é o resumo de todo o ensino de Jesus. Ele é um resumo de toda a lei. É como se Jesus tivesse chegado e falado assim: sabe a lei? Eu vou agora explicar para vocês do jeito certo. Sabe o que vocês escutaram durante todo o tempo? Então, eu vou mostrar para vocês realmente o que significa aquilo, como vocês devem aplicar aquilo, e como diante de mim, aquele que cumpre a lei, que é Jesus, vocês devem obedecer. O que vocês devem obedecer? Como vocês devem encarar a minha palavra? Como vocês devem encarar a vida? O Sermão do Monte, ele é incrível porque ele é sobre tudo, ele é sobre a vida inteira.
É um sermão super prático em que Jesus fala sobre todos os assuntos da nossa existência, praticamente. Ele fala sobre adultério, sobre divórcio, ele fala sobre casamento, ele fala sobre brigas entre irmãos, entre amigos, ele fala sobre... Gente, ele fala sobre muitas coisas, ele fala sobre tem todas as bem-aventuranças, ele fala sobre a ira, ele fala sobre nós sermos sal e luz, ele fala sobre a nossa vida. É muito incrível o Sermão do Monte, eu recomendo muito que você leia aí. Muitas vezes, eu lembro que quando eu era pequeno, na minha cabeça, o Sermão do Monte era só as bem-aventuranças, né? Bem-aventurados os pobres de espírito, bem-aventurados os mansos e humildes, bem-aventurados os que choram, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. E para mim o Sermão do Monte era as bem-aventuranças. Mas as bem-aventuranças são a abertura do Sermão do Monte, elas são bem especiais. Né? Muitas vezes nós encaramos o Sermão do Monte e lembramos logo da primeira parte. Mas o Sermão do Monte ele continua, ele é o capítulo 5, capítulo 6 e capítulo 7 de Mateus. E assim como as bem-aventuranças são muito especiais porque elas dão início a esse sermão gigante, lindo e profundo de Jesus, esse texto que a gente acabou de ler, ele é muito especial porque ele dá fim a esse sermão de Jesus. Ele é a finalização do que Jesus diz, de todo esse sermão. Depois que Jesus fala sobre toda a nossa vida e como nós devemos viver diante de Deus, diante dos homens, ele traz essa palavra. Todo aquele que ouve a minha palavra, ouve aquilo que eu digo e pratica, vai ser comparado a um homem sábio que construiu a sua casa sobre uma rocha firme. Quando vieram as chuvas, as inundações, os ventos castigaram a casa, ela não cai. Ela não cairá, pois foi construída sobre a rocha firme. Mas aquele que ouve o meu ensino e não o pratica é tão tolo como a pessoa que constrói sua casa sobre a areia. Quando vierem as chuvas e as inundações e os ventos castigarem a casa, ela cairá com um grande estrondo. Meus irmãos, minhas irmãs, a lição principal que fica desse texto, algo que Jesus realmente grita nessas palavras, é que nós precisamos de uma base. Nós precisamos de fundamento. Nós precisamos estar construídos sobre algo sólido. E o que não acontece nas nossas vidas na maior parte do tempo. Em muitos de nós, mesmo aqueles que conhecem Jesus e vão à igreja e participam daquilo que nós chamamos de cristianismo, muitas vezes nós não estamos em cima de um fundamento sólido. Muitas vezes eu e você estamos fundamentados em coisas vãs, em coisas vazias, ou até em coisas importantes para a nossa fé, para a nossa vida com Deus, mas que são vazias de significado e de essência, porque nós só repetimos aquilo que aprendemos e não entendemos o significado. Algo que dói muito no meu coração é perceber no nosso meio cristão o quanto nós somos religiosos, sendo que nós deveríamos ser os menos religiosos, nós no sentido daqueles que conheceram Jesus. Aqueles que conheceram Jesus, eles deveriam entender que já era a religião como um conjunto de normas que eu preciso obedecer para que alcançar um favor diante do Senhor, morreu na cruz. Hoje nós temos livre acesso ao Senhor através do sangue, da morte e da ressurreição de Jesus, através da expiação, daquilo que Cristo fez por nós. Jesus deu significado à vida a ponto de que hoje eu e você não dependemos da obediência para viver, mas dependemos sim de um relacionamento com Jesus. Mas um relacionamento com Jesus, ele precisa envolver nós escutando aquilo que ele diz e obedecendo aquilo que ele diz. Mais uma vez, não é a obediência à lei que nos salva, mas aqueles que foram salvos por Jesus obedecem aquilo que ele diz. Aqueles que foram salvos por Jesus obedecem aquilo que ele diz. Então, essa mensagem ela é para que nós possamos sair daqui. O objetivo dessa mensagem é que você, no fim dessa mensagem, no fim dessa curta meditação e reflexão, saia dessa live, saia desse culto transformado numa maneira como se você realmente tivesse... Como se não. Que você realmente possa entender que a vida cristã é muito mais do que praticar algumas coisas, como orar a tal hora do dia, ler a Bíblia, ir na igreja, ouvir o que a Bíblia diz, estudar a Bíblia. É muito mais do que isso, é muito mais profundo do que isso. É sobre ter uma base em Jesus. É sobre ter uma base em Jesus. Meu desejo, eu creio que é o desejo do Espírito Santo, é que ao fim dessa palavra você esteja em comunhão com o Espírito Santo, construindo, realmente deixando que Ele construa uma base forte dentro de você, para que os fundamentos da palavra dele sejam firmes e você não caia quando a tempestade vir, como a gente acabou de ler no texto. Então eu quero dividir em alguns pontos essa mensagem. O primeiro ponto deles é que a base é prática.
A base é prática. A gente vê isso na primeira leitura do texto, que o que Jesus está falando é exatamente sobre prática. Quando nós escutamos a palavra e quando nós praticamos a palavra, nós temos firmeza. Nós temos firmeza. O que Jesus nos ensina nesse texto, o que Jesus nos ensina nessa palavra, é que não adianta nós sermos especialistas naquilo que a Bíblia diz se nós não obedecemos aquilo que a Bíblia diz. Não adianta nós sermos especialistas em datas, talvez às vezes em conspirações escatológicas, conhecemos tudo que a Bíblia diz, quantos livros tem, em quanto tempo foi escrito, né? Temos a bibliologia na mente, assim, já lemos a Bíblia inteira várias vezes, conhecemos quem escreveu cada livro, enfim. Sabemos os versículos decorados, enfim, crescemos na igreja, amamos a Bíblia, mas não obedecemos. Isso não vale de nada. Não vale de nada. A Bíblia são letras mortas se nós não estamos em comunhão com o Espírito e obedecemos aquilo que está escrito aqui. Porque é a palavra de Deus, mas o que a palavra de Deus... Se a palavra de Deus vai até você e você simplesmente a rejeita, você não é transformado, você não tem firmeza, não tem uma base firme. E é sobre esse texto, é isso que Jesus está dizendo pra gente. Tipo assim, gente, vocês acabaram de ouvir o maior sermão, né? Eu falando sobre tudo, o sermão do monte, mas agora, se vocês ouvirem tudo isso e não praticarem, não vai adiantar de nada. Se vocês ouvirem tudo isso e vocês não praticarem, se vocês não falarem assim, beleza, eu aceito e obedeço, e não só acho bonito, não só concordo, mas obedeço e pratico, coloco em prática na minha vida real, no meu dia a dia. Se vocês não fizerem isso, não vale de nada, vocês poderiam ter ido embora. Vocês poderiam ter ido embora. E ele está falando isso para uma plateia muito grande, tinha muita gente ali, com certeza, gente de diferentes níveis, com certeza tinha gente de diferentes lugares e gente de diferentes níveis de conhecimento das Escrituras, níveis de conhecimento da lei. Quem sabe tivessem ali mestres da lei, pessoas também que conheciam muito bem as Escrituras, os discípulos de Jesus estavam ali. Mas a todos esses, Jesus disse a mesma coisa. De nada adianta você escutar aquilo que eu estou te dizendo se você não obedecer. A base é prática. A base é prática. Porque não adianta nós termos tudo isso aqui, todo esse livro aqui na nossa mente, se nós não colocarmos isso em prática. Se nós não colocamos em prática aquilo que nós aprendemos nas Escrituras, nós somos como uma cabana no meio da praia que não tem fundamento, que não foi construída direito. Nós vamos cair a primeira tempestade. Não é como se tivesse que vir um tsunami para derrubar a gente. Escuta o que Jesus fala aqui. Ele fala que quando vierem as chuvas, as inundações, os ventos castigarem a casa, não precisamos esperar a maior das tempestades, o maior dos furacões para que essa casa caia. É uma casa frágil porque ela não tem fundamento. Como Jesus disse, essa pessoa que construiu assim é tola, é burra, não faz sentido, é insensato, em outra tradução vai dizer. É insensato, porque a casa vai cair. Eu não sei se você lembra, em 2008 teve uma enchente muito grande em Santa Catarina. E nós morávamos em Santa Catarina, no interior, lá no fim de Santa Catarina, já perto do Rio Grande do Sul. Então a gente não passou por essa enchente, não teve inundação lá. Mas eu lembro que num dos primeiros dias, talvez o primeiro dia em que essa enchente começou, essa inundação começou, meu pai estava fazendo um casamento em Itapema, lá no litoral de Santa Catarina, e eu lembro que era na praia o casamento e a chuva começou e a tempestade foi gigante, o medo era grande. Até dirigindo depois, voltando para casa, era aterrorizante. Quando a gente olhava na TV depois, lá de Lages, o que estava acontecendo, dava muito medo. Eu não sei se você já teve o medo de uma tempestade, mas a falta de segurança no meio de uma tempestade deve ser a coisa mais terrível do mundo. Você estar numa casa e não saber se aquela casa vai aguentar. Deve ser terrível. E mais terrível ainda é quem realmente perde a sua casa no meio de uma tempestade. A gente vê isso o tempo todo na TV. A gente vê isso o tempo todo ao nosso redor. Muitas vezes pessoas conhecidas. Nós conhecemos várias pessoas que perderam tudo durante essa enchente de 2008 que a gente falou. É terrível isso, gente. E o que Jesus está falando aqui é que nós, espiritualmente falando, nós não precisamos passar por isso. Espiritualmente falando, nós podemos escolher ter uma fortaleza ao nosso redor. Espiritualmente falando, nós podemos escolher, durante a tempestade, estarmos numa casa bem fundamentada que nem
nem sente a chuva chegar, que nem balança, que não acontece nada, que tem firmeza, que tem base. E essa base é prática. Precisamos obedecer a palavra de Deus. De nada vale você ser PhD em teologia se você não pratica aquilo que você aprende nas Escrituras, naquilo que Cristo nos ensina. Segundo lugar, a base é secreta. Quero que você abra sua Bíblia em Lucas 6, no versículo 46. Esse texto é o texto paralelo. Um outro momento é quando Jesus está falando a mesma coisa, está contando a mesma parábola, mas ele conta, né, a gente vê aqui da perspectiva de Lucas com algumas outras palavras. Então é interessante a gente ver a perspectiva de Lucas a respeito dessa mensagem de Jesus. Em Lucas capítulo 6, no versículo 46, a palavra de Deus diz assim: Por que vocês me chamam Senhor, Senhor, se não fazem o que eu digo? Eu lhes mostrarei como é aquele que vem a mim, ouve as minhas palavras e as pratica. Ele é como a pessoa que está construindo uma casa e que cava fundo e coloca os alicerces em rocha firme. Quando a água das enchentes sobe e bate contra essa casa, ela permanece firme, pois foi bem construída. Mas quem ouve e não obedece é como a pessoa que constrói uma casa sobre o chão, sem alicerces. Quando a água bater nessa casa, ela cairá, deixando uma pilha de ruínas. Uau, né? Muito interessante. É muito importante, talvez na sua Bíblia, em todos os textos no Evangelho, tenha do lado uma referência de um outro texto que é o texto paralelo a esse. É a mesma história de uma outra perspectiva. É interessante a gente sempre ler as duas, né? Uma do lado da outra, e sempre isso enriquece muito o que a gente entende daquilo que a gente está lendo. Então faça isso. Esse texto aqui é a mesma mensagem de Jesus, também terminando o Sermão do Monte, como a gente leu em Mateus. Mas a base é secreta. A gente viu agora que a base é prática. Agora a gente vai ver que essa base prática, essa base que a gente quer construir, que Jesus está nos ensinando, que é em cima da qual nós devemos construir a nossa vida, ela é secreta. Muitas vezes, eu lembro muito que quando eu era pequeno, tinha um desenho de Jesus na Record, passava de domingo de manhã, e eu lembro do dia que no episódio que passava essa parábola, Jesus estava ensinando essa parábola. E na minha mente, nem sei se é isso mesmo, mas na minha mente eu cresci com a imagem de Jesus contando e mostrava a imagem de uma pessoa construindo a casa sobre a rocha, como se fosse sobre uma montanha de rocha, sabe? Um grande monte. E aí quando a chuva vinha, eu lembro dessa imagem da chuva, uma tempestade muito grande sobre essa casa em cima de um monte, né? de uma montanha. E muitas vezes eu cresci com essa imagem na minha mente de que esse cara sábio que construiu a casa sobre a rocha tinha construído sobre um monte de rocha, e aquele que construiu sobre a areia tinha construído sobre um monte de areia. Ou seja, visualmente isso é muito burro também. Se for ver uma pessoa que constrói sobre um monte de areia, é claro que aquilo vai desabar, é claro que aquilo vai cair, se não tiver fundamento, está sobre um monte de areia, né? É claro. E tudo bem para uma criança aprender assim. O ponto do texto, a gente não precisa, quando criança, entender que é cavando, que até... Isso não precisa. O fundamento do texto, né? O princípio do texto é o mesmo. Alguém construiu sobre a rocha, alguém construiu sobre a areia. Mas a ideia do texto, como a gente viu aqui agora em Lucas, é exatamente outra. Não é algo visível. Essa areia, essa rocha, não é algo visível. O texto está falando, Jesus está ensinando sobre alicerces que estão lá no fundo. Que estão lá no fundo. Ou seja, é algo que acontece debaixo da terra. Duas casas iguais podem estar uma do lado da outra com alicerces nos lugares diferentes. Duas casas podem ser exatamente iguais em cor, em tamanho, em até móveis por dentro, tudo igual. Uma do lado da outra, mas uma o construtor cavou fundo até a rocha e o outro decidiu construir na terra. A gente estudando esse texto, você percebe que os estudiosos dizem que na Galileia, ali nos arredores do mar da Galileia, a terra, quando estava no verão, quando eram tempos quentes, a terra perto do mar da Galileia, ela era dura, muito dura. Então talvez o construtor, que não fosse sábio, pudesse ter talvez a ideia de que aqui dá para construir porque é um chão duro. Mas não, porque aquilo era no calor. No calor aquilo ficava duro, mas não, era areia. Ainda continuava sendo terra fofa, que ia desabar, que não ia dar certo. Quando viesse tempestade, aquela casa ia desabar.
Mas aquele construtor sábio ali da Galileia, ele sabia que não adiantava construir em cima daquilo, por mais duro que aquilo fosse. Precisava cavar, precisava chegar até o alicerce. Então é muito importante, é muito importante a gente imaginar realmente duas casas parecidas. Às vezes a gente imagina uma casa sobre a rocha sendo uma fortaleza realmente, e a casa sobre a areia uma cabana de madeira, algo muito precário que, vindo a água, é claro que aquilo caiu. Mas olhe para esse texto imaginando duas casas iguais. Talvez uma do lado da outra. Duas casas iguais, uma do lado da outra. Uma, o construtor foi até o fim, foi até a rocha, cavou antes de construir, e outra não. Outra, talvez por negligência, talvez por ignorância, como Jesus diz, talvez por preguiça, o construtor decidiu construir sobre a terra mesmo, sobre a areia. A gente percebe isso, a gente percebe que a base, aquilo que Jesus nos ensina, que é o fundamento da nossa vida, precisa ser cavado, sabe? Precisa ser algo que está lá embaixo, é algo que está no secreto. E logo a gente consegue fazer uma ligação com raízes. Eu tenho lido um livro, nós estamos lendo, né? Eu, meu pai, a gente está treinando algumas pessoas ali na igreja para a liderança dos jovens para esse ano, através desse livro também, lendo junto, conversando, que é o livro Enraizado, do Benning Lipscher. É um livro que a gente recomenda muito, meu pai recomendou umas 2 vezes já aqui, durante os cultos, e eu recomendo também muito que você leia esse livro, compre esse livro, acho que não é caro. Eu pedi pro meu pai colocar aí no Face e no Instagram, talvez escrito, o nome do livro, para se você quiser ir atrás, você procura na internet, procura lá e vai atrás desse livro. Esse livro é uma bênção, tem abençoado a nossa vida, tem abençoado a nossa igreja também. Mas a gente consegue comparar muito, imaginar muito, uma semelhança muito clara entre esse conceito de fundamento, esse conceito de base e o conceito de raízes também que Jesus nos traz, que a palavra de Deus nos traz tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. O conceito de raízes é exatamente de que uma árvore, para que ela seja frondosa e frutífera e cresça bem, ela precisa de raízes profundas. Antes de crescer para cima, uma árvore precisa crescer para baixo. E crescer bem para baixo para que quando ela cresça para cima, ela cresça bem. Ela cresça bem. Da mesma forma, uma casa, uma construção bem construída, ela precisa crescer para baixo de certa forma. Ela precisa, antes, que seja muito bem cavada, que seus alicerces estejam postos numa base muito firme, como a rocha, na rocha, para que a casa seja bem sustentada e ela realmente tenha sustentação. Muitas vezes a gente tem a ideia de que quando Jesus entra na nossa vida é como se nossa vida fosse uma casa e que agora ele vai pintar as paredes e que agora ele vai mudar os móveis, talvez transformar, tirar os móveis e colocar outros, trocar, né, toda a mobília, talvez ele coloque mais quartos, não sei, faça uma reforma na casa. Mas não é isso que Jesus faz com a nossa casa, não é isso que ele faz com a nossa vida quando ele entra. Muito pelo contrário, acontece uma demolição na nossa vida. Quando Jesus entra, ele desconstrói todas as coisas. Antes de edificar uma nova casa para que ele more, ele destrói a casa anterior, ele tira aquilo que está lá, ele não simplesmente tira os móveis, ele tira e vai até o fundo. E isso é em parceria, nós participamos disso, enquanto nós... Imagina que nós nascemos em pecado, a palavra diz que nós nascemos em pecado, nós nascemos com a mentalidade do mundo, a mentalidade que é contrária a Deus. E nós fomos discipulados pelo mundo. Meu pai sempre fala disso. Nós somos discipulados pelo mundo até que nós encontramos Jesus. O que eu percebo muito aqui nessa escritura é que quando Jesus nos encontra, enquanto ele nos discipula, ele nos desdiscipula. Ele tira da nossa mente aquilo que nós aprendemos do mundo. Ele vai desconstruindo os nossos conceitos errados a respeito da existência. Ele vai desconstruindo aquilo que nós temos a respeito de Deus, os nossos conceitos sobre o pecado, os nossos conceitos mentirosos sobre a vida. Ele nos desconstrói, ele vai quebrando os nossos costumes, os nossos hábitos ruins, os nossos pecados. Ele vai desconstruindo até que chegue no fundo e ele possa construir realmente uma casa santificada para ele. Nós somos edificados por Jesus todos os dias e ao mesmo tempo nós somos desedificados por Ele também. Ele que é o nosso construtor mor. Ele destrói tudo aquilo que não tem a ver com Ele na nossa vida. Acontece desdiscipulado do mundo. Ele cava fundo. E a verdade é que essa construção ela começa no secreto e ela continua. A nossa base é secreta. Porque é lá no secreto, é lá dentro de nós que está realmente aquilo que vai mostrar
se a nossa vida realmente vale a pena, se a nossa vida realmente vai ser bem-sucedida diante de Deus, se nós realmente agradamos o Senhor, se nós realmente vivemos de maneira digna da graça que foi nos dada através de Jesus Cristo. É na base que está. E aí que está, a gente falou de duas casas iguais, que estão no mesmo lugar, mas construídas em lugares diferentes, construídas com profundidades diferentes. Eu quero que você imagine uma equivalência disso na nossa vida. Talvez duas pessoas estejam ouvindo o mesmo sermão todo domingo, indo na mesma igreja, sentando uma do lado da outra, ouvindo a mesma coisa todos os dias, escutando os mesmos pregadores, ouvindo as mesmas músicas, lendo a mesma Bíblia, na mesma versão, ouvindo tudo igual, mas uma tem uma base e outra não. Uma tem a base firme na rocha e outra construiu sua casa sobre areia. Duas pessoas na mesma igreja, uma do lado da outra, ouvindo a mesma coisa, podem estar com bases diferentes, com fundamentos diferentes, porque é isso que Jesus está falando. Jesus não está comparando uma pessoa que ouviu e praticou e uma pessoa que não ouviu e não pratica. Jesus está comparando duas pessoas que ouviram o sermão dele. Por isso que ele não compara aquele que construiu sua casa sobre areia com o ímpio, o mal. Ele compara com o insensato, porque é alguém que está tendo contato com Jesus, está vendo ele, está escutando o que ele está dizendo, mas não obedece, não constrói sua base firme. E quando chega a tempestade, quando chega talvez as tentações, quando chega talvez o brilho do mundo, o brilho do pecado, essa pessoa ela cai, porque ela não entendeu que a vida cristã não é sobre escutar, é sobre obedecer. Que a vida cristã não é sobre eu ler a Bíblia e conhecer os versículos de cor, decorar. É sobre fazer aquilo que eu leio. É sobre, como meu pai fala, leia um versículo de manhã, comece a meditar naquilo e pratique. Faz isso, sabe? Aprenda algo e faça, pratica. A vida cristã só é vida cristã de verdade quando ela é feita assim. Quando você vai olhar ali no próprio texto de Mateus que a gente leu, logo depois que Jesus termina de falar essas mensagens, essa palavra sobre os dois fundamentos, a Bíblia diz que o povo ficou admirado, o povo ficava admirado com as palavras de Jesus, porque ele tinha autoridade diferente dos mestres da lei, ou diferente dos escribas. Por que ele tinha diferença? Por que existia essa diferença se o sermão dele onde eles estavam vendo essa autoridade? Será que era só no tom de voz de Jesus, um sermão de autoridade? Que ele estava falando... Não, porque a mensagem de Jesus condizia com aquilo que ele vivia. Ele fazia o que ele pregava. Jesus fazia o que ele pregava. A autoridade de Jesus estava porque ele fundamentava tudo aquilo que ele dizia através da prática. As pessoas que conheciam Jesus viam que ele estava falando a verdade. Ao passo que os mestres da lei, eles tinham tudo aqui na mente, eles até faziam boas obras, mas eram obras vazias de essência e de vida. Como Jesus chama, eles eram como sepulcros caiados. O que era sepulcro caiado naquela época? Eram os túmulos que eram pintados por fora, eram bonitos por fora, mas por dentro tinha morte, tinha corpos de mortos ali dentro. Sepulcros caiados, que por fora é tudo lindo, por fora é tudo perfeito, mas por dentro é cheiro de morte, é presença de morte, não há vida. A vida que Jesus me chama e te chama para viver, uma vida em que a base é a obediência da palavra dele, em que nós praticamos aquilo que aprendemos e pregamos. Que nós não somos sepulcros caiados, mas uma casa firme sobre a rocha, e uma casa cheia de vida que vem da prática do Evangelho. O Evangelho é prático. O Evangelho é prático. Então a nossa base secreta, também falando do secreto, a gente lembra muito do lugar secreto, né? Da oração, daquilo que a gente realmente passa tempo com a palavra de Deus, passa tempo com Jesus em oração, em comunhão, nos nossos devocionais. É ali que a nossa base é construída, é ali que nós somos edificados por Ele. Também, da mesma forma, não adianta de nada a gente ir para a igreja todos os dias, cantar, conhecer de cor todas as músicas e todos os textos, se eu não passo tempo com Jesus no meu quarto, eu e Ele. Seja no meu quarto, seja em qualquer outro lugar. Eu e Ele. Não existe vida cristã sem devocional. Não existe vida cristã sem tempo de secreto. Nossa base é construída nesse lugar. Nós encontramos a base que é Jesus, melhor dizendo, nesse lugar, no lugar de oração, no lugar de devoção. E em último lugar, para a gente terminar, as duas casas passam pelas mesmas tribulações. As duas casas passam pelas mesmas tribulações. A mesmíssima tempestade que atinge uma casa, atinge a outra casa. Você imaginou aí já, né? Duas casas iguais, uma do lado da outra, só que duas com dois fundamentos. Uma que o construtor decidiu cavar bem para construir e outra que o construtor não cavou bem.
Agora não imagine que em uma casa a tempestade é fraquinha e em outra casa a tempestade é muito forte. O que eu quero dizer com isso? Muitas vezes a gente olha para esse texto e eu mesmo, na minha mente, imaginando, eu gosto de imaginar, é importante a gente imaginar aquilo que a gente está lendo na nossa mente para que faça sentido, mas eu percebo uma casa que foi bem fundamentada, é como se Deus não permitisse que a tempestade viesse forte, porque esse aí construiu bem, então esse aí vai ter menos tempestades. E aquele outro que construiu mal, insensato, esse sim vai ter uma bela de uma tempestade para ele ver o que aconteceu. Não é isso que o texto diz, não é isso que Deus faz. A palavra de Deus diz que o sol nasce sobre os justos e os injustos. Eu esqueci a referência desse texto. Se alguém puder lembrar e colocar aí também nos comentários, escreve aí a referência desse texto, me perdoe, eu esqueci. Mas o sol nasce sobre os justos e os injustos. E a chuva cai. Deus manda chuva sobre os justos e os injustos. Tenha certeza que esse texto está nos ensinando que Deus também permite que a tempestade assole as duas casas. O que vai mudar não é a tempestade de uma casa para outra. O que vai mudar é a base, o fundamento de cada uma. O que nós aprendemos aqui é que as duas casas passam pelas mesmas tribulações. Eu não sei quais têm sido as suas tribulações. Eu realmente gostaria que você imaginasse isso, eu realmente meditasse naquilo que tem sido a sua tempestade. Nós temos vivido uma tempestade hoje. Desde de março de 2020, nós temos vivido uma pandemia mundial em que todos nós estamos assolados, muitos de medo, muitos de Covid, muitas pessoas estão doentes, perderam familiares, perderam a vida por causa dessa pandemia. Muitos talvez estejam passando por pobreza agora, por necessidade, por desemprego, por tanta coisa, ansiedade, depressão. Quais têm sido as suas tempestades? Quais têm sido as tempestades que têm assolado a tua casa? Saiba disso que todos nós estamos sujeitos às mesmas tempestades. Mas o que vai determinar não é a tempestade. O que vai determinar se a nossa casa continua firme, se nós continuamos firmes depois da batalha, depois do furacão, depois dessa tempestade, não é a tempestade em si, mas é se nós estamos fundamentados em Jesus, na sua palavra. Se nós estamos fundamentados na base certa, que é a obediência a Jesus, e que é comunhão, conexão com Ele, conhecimento de Jesus, de quem Ele é. Você tem estado fundamentado? Você está baseado em Jesus? Não pense que porque nós somos cristãos, Deus nos poupa das tempestades. Isso não é verdade. Essa teologia, que nós chamamos em teologia de teologia triunfalista, é mentirosa, uma teologia que não vem de Deus. Uma teologia que só diz que nós vamos triunfar sobre todas as coisas, nós vamos triunfar sobre todas as coisas em nome de Jesus, nós temos vitória em Cristo, e vitória em Cristo, mas aquela teologia, aquele tipo de pregação que diz que não importa, Jesus, se você ama Jesus, se você é filho de Deus, Ele não vai deixar você passar por problemas. Se você ama Jesus, se você é filho de Deus, Deus vai te poupar de todos os problemas. Crente não passa por isso. Crente não tem depressão, crente não tem ansiedade. Isso é mentira, gente. Crente também passa por problemas e muitas vezes pelos mesmos problemas daqueles que não conhecem Jesus. Esse texto nos ensina isso. 2 pessoas escutaram a mensagem de Jesus, mas uma praticou e outra não. A mesma tempestade veio sobre as 2 casas, mas uma continuou firme e a outra não, por causa do fundamento. Por causa do fundamento. Eu queria concluir então dizendo para você e realmente com o meu coração desejando que você faça isso. Invista tempo num relacionamento com Deus. Invista num relacionamento de verdade com Jesus, em que você pode realmente passar tempo com Ele, olhando nos olhos dEle, e tendo comunhão, conexão, amizade com Ele. Porque é isso que vai fortalecer a sua base. Invista no seu momento de secreto com Ele. Tenha tempos devocionais. Leia a Bíblia. E esse é o nosso próximo ponto da conclusão. Quanto tempo você tem gastado na leitura da palavra? Quanto tempo você tem gastado por dia lendo a Bíblia? Isso é importante. A gente não pode passar um dia sem ler a Bíblia, gente. Isso não é ritual religioso. Isso não é capricho de, sei lá, você precisa fazer isso. Para você ser crente, você tem que ler a Bíblia. Não é sobre isso. Não é sobre eu tenho que... nós precisamos. Eu e você precisamos da Bíblia. E não é precisamos da Bíblia durante os cultos para ouvir o sermão. Nós precisamos da Bíblia o tempo todo. Porque a palavra de Deus, ela é viva e eficaz. Nós precisamos dela o tempo todo. Leia a Bíblia todo dia. Leia a Bíblia todo dia. Acorde mais cedo. Gaste alguns minutos com Jesus. Gaste o máximo de tempo que você puder. Mas no começo não se atenha... Não, preciso ficar aqui 1 hora na presença de Deus.
Não, leia um texto, leia um versículo, leia um capítulo e medite naquilo, converse com Jesus, ore a Bíblia, ore o texto que você está lendo para Jesus, ore aquilo, leu algo, ore em cima daquilo, use aquilo como tema da sua oração. Depois pede as coisas, agradece por algumas coisas, mas ore a palavra de Deus, mas gaste tempo lendo a Bíblia, porque nós precisamos disso. Entenda que o que Jesus está falando nesse texto aqui é que aqueles que ouvem a minha palavra e praticam são assim, e aqueles que ouvem e não praticam são assim. O pressuposto dele é que nós estamos ouvindo a palavra dele. Se nós não passamos tempo diante das Escrituras, nós nem nos encaixamos nessa parábola, nós estamos muito antes. Você pode desligar essa live se você não está disposto a ter tempo lendo a Bíblia e olhar e ouvir a voz de Deus. Porque essa parábola é exatamente sobre isso. É sobre pessoas que escutam Jesus. Pessoas que leem a Bíblia, mas que não praticam. Ou que praticam, né? Então, meu desejo é que você gaste tempo lendo a Bíblia. Lendo a Bíblia. Abre a Bíblia, lê a Bíblia. Faz um plano de leitura bíblica. Tem tantos na internet para você ler a Bíblia inteira durante um ano. Sabe? Ou se você quer ler mais rápido, tem outros planos que dizem para você ler em 5 meses, 10 meses, sei lá. Ou se você gosta de saborear mais cada texto, leia mais tempo. Leia um capítulo do Antigo Testamento e um capítulo do Novo por dia. Ou leia alguns versículos do Velho, uns versículos do Novo Testamento também. Mas leia todo dia, passe tempo com a palavra de Deus. Escute aquilo que Deus tem a dizer, que Ele disse pra gente, continue dizendo. Em último lugar, quanto tempo você tem investido num lugar secreto, orando, falando com Ele? Gente, tudo isso aqui não vai valer de nada, não faz sentido nenhum se nós não estivermos dispostos a falar assim, a minha base não é suficiente. A minha base, o meu próprio conhecimento, o meu próprio entendimento não é suficiente para que eu seja bem fundamentado e eu realmente fique firme no dia da tribulação. E eu não estou falando nada novo para você, você sabe disso. Porque você tem vivido as tempestades que você tem vivido. Nós sabemos quando nossa base é firme ou não, porque nós passamos pelas tempestades e só nós sabemos como nós continuamos depois da tempestade. E isso diz muito sobre a nossa base. O meu convite para você é que hoje você possa realmente, agora, especialmente nesse momento que nós vamos orar, diante do Senhor, firmar um compromisso de mergulhar na palavra dele, de mergulhar num relacionamento íntimo com Jesus. E realmente deixar que Ele construa a sua casa sobre uma rocha firme. Obedecer aquilo que você aprende. Obedecer aquilo que você lê na Bíblia. Aquilo que você aprende em oração. E ter a sua casa construída sobre uma rocha firme. E a rocha é Jesus. Vamos orar. Pai, muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Muito obrigado porque lendo essa palavra nós podemos ter completa convicção de que ela é a palavra do Senhor para a nossa vida, Senhor. Nós temos convicção de que o Senhor tem falado com a gente, tem nos ensinado a obedecer a sua voz, tem nos ensinado, Senhor, a ouvir aquilo que o Senhor nos diz e assim saber que se nós estamos ouvindo algo do Senhor, o Senhor também nos dá capacitação para obedecer, capacitação para praticar. Nós sabemos disso e queremos viver isso. Senhor, talvez muitos dos que estão vendo essa live agora tenham percebido que não têm passado tempo suficiente com Jesus, não têm passado tempo suficiente lendo as Escrituras. Outros talvez não tenham passado tempo suficiente entendendo que precisam praticar as Escrituras. Têm lido e entendido, mas não têm feito, Senhor. Tem misericórdia de nós. Nós precisamos de Ti, Senhor. Nós precisamos, Senhor, fazer aquilo que a Tua palavra diz. Nós queremos ser comparados a esse homem sábio, esse construtor sábio, que construiu sua casa depois de cavar bem fundo até chegar na rocha firme, para que possa construir uma casa que fique firme depois da tempestade do furacão, Senhor. Abençoa as pessoas que estão ouvindo essa pregação, que estão ouvindo esse culto, estão participando desse culto, Senhor. E que o Senhor venha nos resgatar, Senhor, da nossa insensatez, que nos diz que basta ir na igreja, basta ser religioso, basta ler a Bíblia, para que a gente realmente tenha uma vida bem-sucedida diante do Senhor e vitoriosa em Cristo. Que o Senhor repreenda isso em nome de Jesus e nos ensine que nós precisamos obedecer Jesus. É sobre isso. A vida cristã é sobre obediência e prática, Senhor. Obrigado pela Tua palavra. Peço que o Senhor confirme tudo isso. Que o Senhor nos abençoe, não só hoje, mas para sempre até que o Senhor volte. Em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Um beijo. Tenha uma boa semana e continue sendo abençoado pelo Senhor. Seja abençoado pelo Senhor e que durante essa semana você realmente possa ler a Bíblia todos os dias, aprender sobre as Escrituras e não só ler e entender, mas praticar aquilo que o Senhor tem para dizer para você. Amém? Deus te abençoe. Até mais.